Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui hoje, compartilhando uma aula de EBD com vocês e espero que em breve estejamos juntos, eh, estudando a palavra em comunhão, presencialmente, né? Mas por enquanto, sigamos aqui compartilhando e eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento uma reflexão de dois livros que eu tenho lido e dois livros que têm a ver muito com a vida de Cristo, propriamente a imitação que devemos fazer da vida dele. E são dois livros com essa temática. Eu fiz basicamente um resumo aí do que eu achei importante e vou compartilhar com os irmãos esses dois livros, só para os irmãos saberem. Um é A Imitação de Cristo, de Thomas Kemp, e o outro é Nos Passos de Jesus, de Russell Shedd. Então são dois livros bem com essa temática de uma análise da vida de Jesus, o que a gente pode agregar para a gente, o quão profundo a vida de Jesus, as lições que ele nos deixou, pode nos passar. Então, seguindo essa linha, que foi baseado mesmo nesse versículo de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios 11:1, diz: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E é engraçado que Paulo não está falando para imitar ele, né? As atitudes dele, né? Mas para imitar Paulo como ele imita Jesus, né? Interessante. E é interessante também a gente ver essa palavra imitação, né? Imitar, que muitas vezes a gente leva ela para o negativo, né? Ah, fulano está imitando alguém. E na verdade a gente imita quem a gente admira, né? Tem o exemplo dos pais com os filhos, né? Muitas vezes a criança começa imitando o pai, imitando a mãe, e ali ela vai agregando valores, vai agregando gostos bons vindos do pai através do que ela imita. E em outros momentos também na vida, né, a gente começa a imitar uma pessoa que a gente admira e a gente vai se espelhando nela para adquirir valores que a gente achou importante. E isso quebra muitas barreiras que a gente tem, porque quando a gente diz que a gente não é capaz, não é possível fazer diferente, quando a gente tira essa barreira do não é possível, mas eu posso imitar, né? Eu posso não ser aquilo, mas eu por imitação eu posso adquirir essa característica, a gente rompe e passa a ter muitas vezes aquela característica. Então, muitas vezes em coisas da nossa vida que a gente diz, ah, eu não tenho paciência, ah, eu não consigo, ah, eu não tenho coragem, mas se você imita quem tem coragem, você vai e consegue. E assim a gente pode agregar muitos dos valores de Cristo na nossa vida. Então, um bom conselho de Paulo. E começando nisso, eu quero ler um texto de Tiago, só um versículo também, que reflete muito o que é a sabedoria de Jesus, o que é essa sabedoria do alto que a gente precisa buscar, que diz em Tiago 3,17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, essa sabedoria que a gente quer, que a gente busca, que vem de Deus, que vem de Cristo, ela é imparcial, ela não tem hipocrisia. Difícil, porque a gente vê muito disso por aí pelo mundo, mas essa é a sabedoria de Cristo, ela é pura, ela é perfeita. Então, seguindo nesses exemplos de Jesus, eu quero ir para o primeiro, que Paulo diz também em Colossenses, mas pegando esse exemplo de Cristo, Colossenses 3:1 e 2 diz para a gente se apegar às coisas eternas, às coisas do alto. No texto ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É interessante a gente pensar
nesse conselho de Paulo para não pensar nas coisas que são da terra, porque o nosso coração se apega demais às coisas visíveis e passageiras que vivemos aqui, né? O tempo todo nós estamos trabalhando e vivendo por coisas aqui da terra, né? Esta é a verdade. E como a gente lidar com isso a um ponto que isso não seja toda a nossa razão de viver, que ocupe todo o nosso tempo e não sobre tempo para Deus, não sobre tempo para a gente refletir sobre Ele, imitar Ele. Então, é muito difícil, porque a gente é apegado a essas coisas visíveis e passageiras. E contra isso, significa basicamente que a gente tem que agir de uma maneira que a gente saiba que tudo que tem nesse mundo são coisas perecíveis. Então a gente precisa trazer essa realidade, que é o que Cristo fez. Ele o tempo todo aqui esteve negando essa realidade, muitas vezes aqui terrena, para afirmar as coisas eternas. É muito difícil, mas é o que a gente precisa se espelhar e imitar em Cristo o tempo todo. É legal até a gente pensar, porque muitas vezes a gente inverte esses valores, né? Tem uma frase de C.S. Lewis, que é muito boa, que reflete isso, que ele diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil ou eternamente ultrapassado. Então, para a gente ver a importância que o que as coisas eternas têm que ocupar na nossa vida, né? O quanto a gente tem que se dedicar a algo que a terra não consome, né? E isso envolve a nossa vida espiritual, o que a gente reflete e passa para os outros de espiritual, até do físico, né? Mas é aquilo que a gente sabe que está fazendo, que tem um impacto para a eternidade, para sempre. É muito difícil a gente agregar este valor na nossa vida, mas precisamos sempre lembrar que as coisas desse mundo são perecíveis. E a gente não deve se apoiar em coisas perecíveis, né? A gente não pode colocar 100% do nosso tempo em algo que passa. E aí que é a grande questão da nossa vida, porque um dia chega a dificuldade, um dia a gente tem falta daquilo que a gente está apoiado, e aí a gente precisa de algo que não passa, algo que é constante, algo que é eterno. E aí que tá, se a gente não construiu algo eterno, a gente não tem onde se segurar. A gente tem esse exemplo em Cristo, porque quando tudo acaba, quando os discípulos fogem, quando todos os deixam, ele está ali sozinho, ele e o Pai em oração. Ele só tem, de fato, o Pai. Então, imagina esse exemplo de Jesus, sem o Pai, ele teria perdido todos. E na nossa vida pode acontecer isso. A gente pode chegar, talvez para uns não, mas para outros mais tarde. A gente pode chegar a um momento da vida que a gente se encontra só. E se a gente não construiu esse relacionamento eterno, a gente de fato fica só. E então tudo pode passar, tudo pode acabar, mas a gente permanece com Cristo sempre ao nosso lado. Então isso é o mais importante, é o primeiro ponto aí que eu acho que a gente precisa agregar de Cristo sempre o tempo todo. Que é justamente isso, nos momentos mais difíceis vai fazer toda a diferença a gente ter coisas eternas para se dedicar à nossa vida. O segundo ponto é o orgulho. É o orgulho. Jesus foi um grande exemplo, se não, de fato, o único exemplo verdadeiro sobre tratar o orgulho. Jesus tem essa frase, que é esse versículo essencial, que é negar a si mesmo. É um versículo, é uma frase de Jesus que vai totalmente contra os nossos orgulhos, né? E o problema do orgulho é você pensar que já sabe tudo. E isso complica tudo, né? Assim você nunca aprende nada novo, você fica parado no tempo e pior, sem reconhecer suas necessidades.
Então, o orgulho, ele é até classificado muitas vezes num estudo de teologia, né? Num estudo bíblico, como um dos principais pecados, né? Se não o principal, que ele dele dá a razão de todos os outros pecados, né? Esse orgulho que o inimigo teve em se achar melhor, né? Em se achar autossuficiente, vai e gera uma série de outros problemas. Então, sempre pense que tem algo a aprender, sempre tem algo a ser ensinado, que aí a gente já começa a evitar o orgulho. Porque a chave para a gente matar o orgulho, muitas vezes, é a humildade. Porque a humildade é a única maneira da gente reconhecer a nossa própria insuficiência. E é tão importante a gente reconhecer a nossa insuficiência que sem reconhecer ela a gente não consegue caminhar na dependência de Deus. Porque enquanto a gente é orgulhoso, a gente fica achando que a gente consegue lidar com a situação, que a gente não precisa. E é uma coisa tão relacionada à outra que o orgulhoso ele vai ter dificuldade até de orar. Ele não vai sentir essa necessidade. A gente precisa ter a humildade, e na humildade que nasce a necessidade da oração. Senão a gente fica muitas vezes achando que a gente vai resolver tudo. E é legal que o exemplo bom é o dos estudos, né? Quanto mais a gente estuda qualquer tema, né? Seja Bíblia, seja engenharia, seja qual for, quanto mais a gente estuda, a gente percebe o quanto a gente é ignorante naquele assunto. Então, muitas vezes o soberbo ou mesmo, né, o orgulhoso, ele, como ele não desconfia que ele não sabe, né, ele nunca se reconhece que sempre tem mais para aprender. E a gente tem que passar por isso para que a gente encontre esta fome de buscar a Deus, porque a gente precisa reconhecer que a gente não é suficiente para nós mesmos, né? Tudo que a gente precisa vem desse reconhecer. Senão a gente acha que a gente não vai progredir, né? A gente fica travado no mesmo lugar, achando que estamos certos, né? Então isso é muito importante. Eu acho que um ponto mesmo, que é o que eu falei, é reconhecendo a nossa insuficiência, sim, temos mais vontade de orar. E é o exemplo de Jesus. Jesus no Getsemane, em todos os momentos que ele orava, era o momento que ele sentia que ele dependia de ter as forças vindas do Pai para ele cumprir a missão que ele tinha que cumprir. E é engraçado que hoje tem muito contrário disso, né, no mundo. Hoje é muito essa ideia da autoestima, que é muito errônea muitas vezes, que ela dá aquela ideia que a gente já é perfeito, né? Muitas igrejas, às vezes complicadas, vendem essa ideia, né? Que você já é perfeito, que você é desse jeito mesmo e ponto, tá tudo certo. Mas não, isso nos impede de progredir justamente. É o contrário, né? Uma autoestima que quer te incentivar, mas quando ela afirma que tá tudo bem, aí que você não progride. Você fica travado mesmo, você fica parado, e é tudo o contrário do que Deus deixou pra gente. Que Deus nos fez um ser cheio de possibilidades, né? Com muitas capacidades de superar muitas coisas, e muitas vezes essas filosofias erradas, né, vêm dizer pra gente que tá tudo bem, é assim mesmo. E não, a gente tem muitas armas que a gente pode ir contra tudo isso, né? Então Jesus falava principalmente desse negar a si mesmo. E é muito interessante que na Bíblia, de modo geral, a gente encontra essa palavra de Jesus parecendo muito pesada, né? A própria filosofia toda cristã trabalha muito isso e fica algo muitas vezes pesado. Então, se a gente parar para pensar, esse negar ou desprezar a si mesmo, que você pode pensar assim, na verdade é um ponto inicial, né? Quando você nega a si mesmo, você está tendo um ponto para você deixar a pessoa velha para trás e a partir de hoje você progredir para ser uma pessoa melhor amanhã.
Então, na verdade, tem um segredo, né, em negar. Quando você nega, você, na verdade, adquire uma nova pessoa amanhã e assim por diante. E então, mais um ponto, e esse é o último ponto para encerrar com os irmãos, que também vem do versículo de Jesus que diz: é o Espírito quem dá vida. Jesus falando em João 6,63. É o Espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Na versão Ferreira de Almeida, eu gosto também que o espírito é o que vivifica, diz, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, é o espírito que dá a vida para a carne. Dessa afirmação, eu gostei muito dela, porque, ainda mais nesses livros que eu li, porque elas lembram uma coisa muito importante de Jesus. As palavras de Jesus estavam conectadas com a vida dele. Então, o que ele falava era o que ele cumpria. O que ele fazia condizia com o que ele falava. E essa é uma dificuldade muito na nossa vida, né? A gente fala uma coisa, diz que vai fazer e não faz, passa anos dizendo que vai fazer algo ou vai mudar algo e não mudamos. Então a gente tem uma distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente age. Jesus não tinha essa distância. Palavra e ação estavam junto. Então espírito e vida na carne se uniam. E essas eram as palavras dele, né? A palavra dele se unia com a vida, com o espírito. E acabamos pensando que a vida muitas vezes é só em palavras, né? E esse é o grande erro, tentar dividir espírito e vida e a gente fica com um corpo morto, vamos dizer assim, né? E acho que a lição que Jesus quer deixar, a lição que a gente observa, né? Ele está falando que a palavra dele é eterna, né? Mas ele faz esse exemplo para a gente conectar o que nós vivemos com o que nós falamos. Então, muitas vezes, nós perdemos muito tempo na nossa vida, nesse mundo, discutindo muitas coisas que não são nossas, que não está no nosso alcance. E aí a gente precisa parar e pensar sobre como eu estou agindo. Esse espírito e a minha vida, eles estão no mesmo caminhar. Então, a gente precisa olhar que a chave para o segredo está muitas vezes em buscar resolver o que está no nosso alcance, para a gente cumprir justamente isso: o espírito, a vida, a palavra conectada com a nossa ação. Porque muitas vezes a gente, e aqui tem um exemplo muito bom de Jesus, muitas vezes a gente quer resolver problemas distantes, né? Ou quer criticar problemas que a gente nunca vai resolver. Muito agora, né, a gente vê muitos problemas de governo, ou de prefeito, ou de governador, e a gente fica ali, naquele problema, achando que a nossa vida depende daquilo, e a gente passa tanto tempo falando sobre essas coisas e acaba que a gente não está resolvendo a nossa vida. A gente não está conectando a nossa vida à palavra. A gente está preocupado demais com as coisas externas e a gente não está vivendo. A gente não está trazendo o Espírito para a nossa vida. E Jesus é interessante. Jesus, ele investiu o tempo dele naquilo que ele podia fazer agora. Não é naquela coisa abstrata que você está lá distante. E aqui é uma última reflexão que eu acho muito interessante. Jesus, como Deus, ele veio, ele podia resolver tantos problemas, né? Tantos problemas, a gente pensa assim, Jesus podia sair curando todo mundo, ir para outros países e sair resolvendo os problemas. E não era essa a missão dele. E é interessante ver a fidelidade que ele tinha com a missão dele. E isso tem a ver com ele viver e resolver as coisas que estão à volta dele. É isso que Jesus fazia. Os problemas que estão à volta dele, ele estava ali resolvendo. Ele não estava resolvendo um problema que não estava ali ao lado dele.
Mas claro, né, Jesus estava resolvendo o problema de todos os problemas, que era justamente o pecado, e providenciando a nossa salvação. Mas na vida dele ali útil, naquele momento, ele estava resolvendo o que estava à volta dele. Muitas vezes a gente quer resolver coisas, nem somos Jesus, né? E queremos resolver coisas tão distantes. E aí acaba que a gente sofre desse problema. A gente fica com uma distância do que falamos e do que vivemos, porque a gente quer falar sobre coisas que não podemos resolver. E então eu acho que Jesus, nessas palavras, nesse exemplo, ele dá também essa dica para a gente. Então, para fechar, a gente precisa viver nessa dependência, na suficiência de Cristo, deixando de lado todo o orgulho, sempre buscando a humildade e sempre conectando o nosso espírito à vida, dando o espírito nos dando vida ao nosso corpo para vivermos tudo que está à nossa volta, refletindo mesmo o que podemos fazer pelo nome de Jesus, pelo poder que ele nos deu. Então esta é a palavra que eu deixo para os irmãos, esse estudo. É muito mais amplo aqui, a gente pode falar de muitas atitudes de Jesus, mas essas eu acredito que são chaves que a gente precisa aplicar de forma bem eficaz na nossa vida. Então tenha um bom dia, Deus abençoe, fico muito feliz de compartilhar com os irmãos da palavra. Um grande abraço!